Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à terceira parte de economia do Escuta Estuda. Na parte anterior, a gente tratou sobre as contas nacionais, falamos da diferença do Produto Nacional Bruto, do Produto Interno Bruto, quais as relações entre eles. Falamos também das contas nacionais que podem ser medidas pela ótica da despesa, pela ótica do crescimento econômico, pela ótica do produto e conseguimos fazer a descrição de que o PIB, Produto Interno Bruto, basicamente ele pode ser traduzido como consumo geral das famílias, mais os investimentos, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação. Essa fórmula é importantíssima para qualquer concurso que envolva economia. Claro que outras formas podem cair, outras formas de pensar o PIB também pode cair pelo valor futuro, pode pedir para que calcule o crescimento econômico baseado também nessa fórmula, ou seja, muitas coisas podem acontecer, mas esta fórmula é extremamente importante para o nosso pensamento econômico, né? O PIB é igual a consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Gastos do governo, a gente vai tratar disso futuramente, quando formos falar de política monetária e política fiscal. Quando falamos de política fiscal expansionista, a gente vai tratar de gastos do governo, que vão gerar demanda, vai mexer a economia, vai ter que ter alguma resposta em termos de taxa, se a taxa vai aumentar ou vai diminuir, isso é um pouco mais para frente. Vamos entrar aqui no keynesianismo. John Maynard Keynes, esse é o nome do inglês, economista, que se ele não tivesse posto as suas ideias em público, provavelmente o mundo que estaríamos seria totalmente diferente. Não há possibilidade nenhuma de prever o que aconteceria, quais as variáveis, pois quando se fala no C em história, economia, geopolítica, qualquer tipo de ciências humanas, não é possível prever nada, absolutamente nada, porque são milhares de variáveis funcionando ao mesmo tempo. Mas esta variável, o John Maynard Keynes, colocando o seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936, em público, foi uma variável que impactou profundamente nas políticas econômicas de diversas nações. Desde a Alemanha nazista, que aplicou Keynes, até o próprio Roosevelt nos Estados Unidos, com o New Deal, que aplicou também parte das teorias. O Getúlio Vargas também aplicou aqui no Brasil. As ideias de John Maynard Keynes foram importantíssimas para superar a crise de 1929. A crise de 1929, é aí que nós temos que entrar para entender o impacto e o porquê hoje a gente pode falar da economia entre keynesianos e liberais. Os liberais, como já se sabe profundamente, está ancorado em dois nomes principais, que é David Ricardo e Adam Smith. Principalmente Adam Smith lá com a riqueza das nações, mas David Ricardo também. Porém, para se entender essa ruptura que aconteceu em 1929, é importante ir mais a fundo sobre a teoria liberal, aonde a gente vai encontrar o autor economista francês Jean-Baptiste Say, que viveu 1767 a 1832. Ele que elaborou a lei de Say, que de forma bem simplória a gente pode resumir que toda oferta cria a sua própria demanda. E pode parecer
que seja extremamente patético nos dias de hoje dizer que a oferta cria sua demanda, mas mesmo assim, se pegarmos todo o tratado escrito pelo Say, Jean-Baptiste Say, a gente vai ver que ele dizia que era algo a longo prazo. A demanda ia se adaptando à oferta, e uma grande oferta feita de forma abrupta, ela não teria a sua demanda correspondente de uma forma rápida. Então, ela ainda é um pressuposto, principalmente quem está mais ao lado dos liberais, quando se fala de economia, e não ao lado dos keynesianos. Mas há de se entender que talvez a longo prazo, sim, realmente a lei de Say ela pode ser correta, tem um fundo de verdade quando a gente trata dessa questão. Mas o problema era o seguinte: todo mundo tinha uma crença inabalável na lei de Say, uma crença de que era a verdade absoluta. O único lado que prevalecia na economia eram os liberais. Então, ninguém tinha uma nova interpretação sobre a economia. Não tinha nada até aquele momento. Em 1929, as empresas, principalmente norte-americanas, os Estados Unidos, em economia estava em ascensão, plena ascensão, enquanto os impérios europeus ou estavam em depressão, como a Grã-Bretanha, ou estavam em pleno equilíbrio, como a França, e algumas exceções, como a Alemanha, que estava em ascensão. Em questão de economia, em 1929, tínhamos esse cenário e os Estados Unidos em plena ascensão. As empresas norte-americanas acreditavam que era só produzir, aumentar o seu produto, fazer o máximo possível para que seja produzido e auferido o maior lucro. Uma corrida pelo lucro. Uma corrida para que produzisse cada vez mais e exportasse cada vez mais ao mundo inteiro. Os Estados Unidos tinha até naquele momento virado a fábrica do mundo, tal como hoje é na China. E naquele exato momento, no dia 29 de outubro de 1929, a chamada Terça-feira Negra, deu-se a grande revelação de que a lei de Say não era absoluta, de que não adiantava produzir, que a demanda apareceria do nada. Aconteceu que todo mundo queria vender e ninguém queria comprar. Naquele exato dia aconteceu a constatação de que a lei de Say ela era falha, principalmente a curto prazo, curto e médio prazo. A longo prazo ainda não há provado de que exista realmente uma falha na lei de Say, mas a curto prazo que era o importante. E naquele dia aconteceu que no dia 29 de outubro, ficou conhecida como a Terça-feira Negra, foi dramático o colapso dos mercados de ações nos Estados Unidos, que marcou o início de uma grande depressão, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo capitalista. A entender que existia ao lado socialista, representado pela União Soviética, ali que tinha feito a Revolução 1917-18. E aí aconteceu tudo isso, que já vinha dando sinais, No dia 24 de outubro já tinha sinal, no dia 28 também, mas consolidou-se nesse dia, 29 de outubro de 1929, na terça-feira. Muitos grandes empresários tinham percebido que naquele dia eles estavam com uma dívida enorme e todo o seu patrimônio, seu ativo, era muito menor do que essa dívida. O passivo, quando vamos falar de contabilidade, era muito, muito menor. Todo o seu ativo, o seu patrimônio era muito pequeno em relação à dívida gigantesca que ele tinha contratado para poder produzir, e a dívida tinha que ser paga e não tinha como. Aí muitos se jogavam de prédios, alguns se matavam, sumiam no mundo, outros se entravam em vícios de drogas, bebidas, etc. Então foi nesse momento que aconteceu a grande
depressão. A lei de Say mostrou-se não efetiva a curto prazo. Ninguém queria comprar, todo mundo queria vender, e oferta e demanda, o preço vai lá embaixo. E o preço recebido, a receita também das empresas vão lá embaixo e não pagam os seus, não conseguem pagar os seus compromissos. E a grande questão é, o que o Estado poderia fazer? Porque naquele momento os liberais, os neoliberais diziam que o Estado não pode agir na economia, não pode interferir na economia, pois ele causa perturbações que atrapalham o equilíbrio. A lei o próprio Adam Smith, ele criou aquela teoria da mão invisível. Na lei oferta e procura se autorregula pela mão invisível lá na riqueza das nações, de que o Estado não pode interferir, porque no momento que o Estado interfere, ele acaba com este equilíbrio, ele atrapalha a economia, ele causa problemas de inflação, ele causa desemprego, causa tudo isso. Mas os estados que tinham seguido a cartilha liberal de forma extremamente correta, principalmente os Estados Unidos, naquele momento, ele estava diante de uma grande crise, de uma grande inflação, desemprego gigantesco, um número extremamente fora do normal e não tinha sido obra da ação do Estado. Aí que vem a grande questão, o Estado deveria agir ou não agir? Uma parte da sociedade dizia que tinha que agir. Só que não tinha ninguém para poder dizer como agir, o porquê agir, e o que tinha que mudar, como interpretar o que estava acontecendo. Não tinha ninguém naquele momento. Aí que surge John Maynard Keynes. Claro que este livro dele, em 1936, já está alguns anos à frente de 1929, ele é só um marco de uma grande teoria, pois já em 29 ele já estava nas discussões econômicas, ele já demonstrava vários dos seus trabalhos e de que era necessário o Estado intervir. Uma das ideias dele é de que a economia ela pode conseguir entrar em equilíbrio mesmo sem pleno emprego. Ele mostrou que não existe o pleno emprego, de que o pleno emprego era uma fantasia causada aí pelos liberais, né? O pleno emprego é o seguinte, os liberais achavam que o equilíbrio ele também traria o pleno emprego, ou seja, todo mundo estaria empregado, sem problema nenhum, a oferta de emprego seria gigantesca e todo mundo conseguiria postos de trabalho. E que a própria economia, na sua dança de oferta e procura, geraria esse estado de coisa. E o John Maynard Keynes demonstrou que não é assim que funciona a economia, que ela pode sim entrar num equilíbrio, parar de crescer, mesmo que toda a população daquele local não esteja empregada. Ela pode ficar absolutamente sem nenhum crescimento, sem nada, e ter um exército gigantesco de desempregados, porque ela é indiferente, ela não é social à economia, ela é completamente à parte desses conceitos de justiça social, de qualquer outra questão, segundo o próprio Keynes. O Keynes também mostrou que os investimentos de forma desproporcional, eles não têm uma resposta na produtividade. Ele mostrou que não adianta o empregador, o investidor, quem realmente produz ali, o grande burguês, dono das empresas, ele para poder investir, ele tem que esperar a demanda ser criada para que ele possa justificar um investimento. Que se ele investir nos fatores de produção, os fatores de produção ali, a mão de obra, o capital, a terra e as máquinas, todos esses fatores de produção, no momento que eles são acrescidos, eles vão tendo uma produtividade cada vez menor, que é o chamado lei dos rendimentos decrescentes. Se você, por exemplo, tem uma loja ali de sapatos,
e produz 100 sapatos e você tem 10 trabalhadores e você acrescentar um trabalhador, você pode até chegar a 110 sapatos. Agora, se você acrescentar um outro trabalhador, vai para 12, você pode chegar a 120, mas um terceiro não vai chegar a 130, vai chegar a 125. Um quarto não vai chegar a 140 pares, vai chegar menos ainda. Até o momento em que você vai acrescentar mais trabalhadores ou mais máquinas, ou mais terras, se você estiver falando ali de agricultura, o agronegócio, você vai acrescentar mais fatores de produção e o que vai acrescentar de resultado não vai ser proporcional, vai até lhe dar prejuízo, vai até ocorrer algum problema. Ele demonstrou então que o investimento que corre atrás da demanda, é a demanda que se forma primeiro para depois justificar o investimento, ou seja, a oferta. A oferta, ela acompanha a demanda. Primeiro se cria a demanda para depois justificar-se os investimentos e em seguida a expansão da produção. E é isso que é outras questões importantes quando John Maynard Keynes vai analisar diferentes países, não exatamente nesse livro, mas outros escritos dele, quando ele fala de aumento de renda em país com alta produtividade, com alto rendimento, com uma boa distribuição de renda, pode virar investimento. Agora, aumento de renda em países com baixa produtividade, rendimento baixo, isso aí vai gerar consumo. Só que gera consumo de uma forma muito rápida que não dá tempo da produção acompanhar. Se não dá tempo da produção acompanhar, vai gerar o quê? Aumento de preços, inflação. É a famosa inflação de demanda. A inflação de demanda, basicamente isso aí. Então o Keynes ele vai explicar tudo isso, ele vai inverter as ideias, vai mostrar que é a oferta que tem que acompanhar a demanda. Quer dizer, é isso mesmo, a oferta tem que acompanhar a demanda e que o Estado pode sim mudar o equilíbrio da economia, o Estado sim pode agir dentro da economia para criar empregos, para produzir demanda, ele pode aumentar a demanda na economia gastando. Então, foi mais ou menos desta forma, dessas ideias que o Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, lançou o New Deal, que é um programa pesado de investimento estatal na economia norte-americana para poder tirá-la da recessão, gastando muito dinheiro ali em obras, contratando pessoas. No momento que contrata pessoas, boa parte do rendimento dessas pessoas aumenta, porque elas tinham zero, agora vão receber um salário. Só que esse salário eles vão gastar na economia. Além de que o Estado vai estar fazendo obras que vão demandar as empresas locais, tudo isso. Então o Estado tem o dever de entrar nesta área da economia, não só no momento de crise, como diz Keynes, mas também em momentos em que a economia está parada, ela não está em depressão, está uma recessão, e existe um gargalo que a iniciativa privada não quer participar. Um exemplo, bem mais à frente do próprio Keynes, é a questão da corrida espacial. No momento que iniciou-se a corrida espacial, a União Soviética tinha lançado a Sputnik e os Estados Unidos não tinha nada, absolutamente nada, não sabia nem lançar um foguete naquele exato momento. E os Estados Unidos tinha que dar uma resposta tecnológica à superioridade momentânea ali da União Soviética.
Se os Estados Unidos fosse procurar empresas privadas naquela época, nenhuma empresa privada queria investir no espaço, porque não tinha retorno. Não gerava nenhuma lucratividade fazer uma parceria com o Estado, sendo que não tinha nada. Não havia nenhuma empresa sequer privada capaz de fazer o programa espacial. E aí, obviamente, o Estado teve que criar a NASA. Criou a NASA, investiu dinheiro, colocou ali, claro, teve fornecedores, mas o Estado que liderou essa atividade econômica que depois de muito tempo, com as descobertas, com satélites, com o mapeamento global, tudo isso vai gerar sim novos serviços, novas demandas. Essas demandas vão criar ofertas e aí chega-se ao mundo atual, onde existe uma alta lucratividade de quem consegue fazer uma empresa de foguetes, lançamentos e etc. Mas enfim, nós temos essas duas visões de mundo, né? O keynesiano e os liberais. Os keynesianos, eles possuem então a ideia de que a oferta ela vai acompanhar a demanda e o Estado pode intervir na economia, não só pode como deve em vários momentos, né, para poder, porque o Keynes demonstrou que existia um problema ali de baixa demanda em 1929, diante de um mercado que tinha uma grande oferta, né, formação de estoques gigantescos que faziam. Enfim, aí nós temos tudo isso para demonstrar ali na questão de Keynes. Temos mostrar que a economia ela realmente pode entrar em não crescimento no momento, porém as ideias liberais realmente elas também não estão mortas por completo, né? Tanto é que em alguns momentos o fomento do Estado pode realmente atrapalhar o desenvolvimento econômico, porque não é só interferir na economia, tem que saber aonde que interferir, para quê e por quê, né? Que, claro, nós vamos falar ali dos liberais, né? Quando tratamos dessa questão econômica. Enfim, é isso que nós podemos tratar agora. Mais para frente vamos falar aqui das questões dos mercados, de como que eles funcionam segundo o próprio Keynes, né, como que podemos relacionar uma nova ideia sobre a dinâmica de importação e exportação e a taxa de câmbio em relação aos mercados, segundo Keynes, pois ele inverte completamente tudo isso, sendo que o próprio Estado que vai comandar a taxa de câmbio quando ele tem política monetária e política fiscal. Política monetária é geralmente feita pelo Banco Central. Quando você tem o controle de uma moeda e você pode manipular esta moeda, né, na oferta dela ou na oferta dela, ofertando mais ou tirando ela através de vários movimentos, que basicamente nós podemos falar de 3, né, operações em bolsa, compra e venda de outras moedas, taxa de redesconto e empréstimos compulsórios que o Banco Central faz em relação a todos os outros bancos. E como que isso funciona? Logo vamos tratar mais especificamente sobre isso. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscrevam no canal para novos bate-papos sobre economia, sobre finanças públicas, contabilidade, história, geografia e etc.